Vamos falar hoje sobre dois princípios de interpretação constitucional, o princípio da unidade da Constituição e o princípio do efeito integrador. Esse conteúdo está dentro da disciplina de Direito Constitucional, no capítulo de Interpretação Constitucional. Começando, a doutrina desenvolveu princípios específicos para orientar a interpretação da Constituição. Esses princípios ajudam o intérprete a compreender o texto constitucional de forma coerente, evitando leituras isoladas ou incompatíveis com a estrutura global da Constituição. Neste MIC, vamos trabalhar dois desses princípios, o princípio da unidade da Constituição e o princípio do efeito integrador. Eles se aproximam, mas repara bem, não são sinônimos. Vamos começar pelo princípio da unidade da Constituição. Esse princípio determina que a Constituição deve ser interpretada como um sistema único e coerente. Não se deve interpretar um dispositivo constitucional de maneira completamente isolada. A ideia central, guarda essa frase, é: a Constituição deve ser lida como um todo. Por isso, eventuais conflitos entre normas constitucionais são considerados, em regra, aparentes, e não verdadeiras antinomias insolúveis. Agora, do princípio da unidade decorre uma conclusão importante. Presta atenção nisso, porque cai bastante em prova, não existem normas constitucionais originárias inconstitucionais. Isso quer dizer que uma norma inserida na Constituição pelo próprio poder constituinte originário não pode ser declarada inconstitucional tomando-se outra norma originária como parâmetro. O intérprete deve buscar uma leitura que harmonize o conjunto constitucional. Como identificar o princípio da unidade da Constituição em prova? A Constituição deve ser interpretada globalmente. Devem ser afastadas aparentes contradições. Não se deve analisar um dispositivo isoladamente. O texto constitucional forma um sistema coerente. Agora vamos entender o princípio do efeito integrador, que tem um foco diferente. Na interpretação constitucional, deve-se dar preferência às soluções que favoreçam a integração política e social, e o reforço da unidade política do Estado. Ou seja, efeito integrador é preferir a interpretação que fortaleça a coesão política e social. Unidade da Constituição x efeito integrador. Aspecto: unidade da Constituição, efeito integrador. Visão: vê a Constituição como um todo, busca a integração política e social. Foco: evita contradições internas, afasta antinomias aparentes, foco na coerência do texto constitucional, reforça a unidade política, prefere soluções integradoras, foco na integração da comunidade política. Atenção aqui, porque isso é justamente onde a banca costuma pegar o candidato. Unidade da Constituição não significa simplesmente integração política da sociedade. E efeito integrador não significa apenas interpretar a Constituição como um sistema sem contradições. Fixa assim: unidade é coerência interna da Constituição, efeito integrador é integração política e social. Erros clássicos de prova. Erro 1. O princípio do efeito integrador determina que todas as normas constitucionais devem ser interpretadas como partes de um sistema único, eliminando antinomias aparentes. Isso está errado. Essa definição corresponde principalmente ao princípio da unidade da Constituição. Erro 2. Pelo princípio da unidade da Constituição, existem normas constitucionais originárias superiores a outras normas constitucionais originárias. Também está errado. A interpretação deve buscar harmonização entre as normas originárias. Exemplo certo: o princípio do efeito integrador privilegia interpretações que favoreçam a integração política e social e reforcem a unidade política. Isso está certo. Resumo em 30 segundos. Unidade. Constituição é um sistema único. Interpretamos o texto como um todo. Antinomias constitucionais são apenas aparentes, e não a norma constitucional originária inconstitucional. Efeito integrador. Pensamos em integração política e social, e reforço da unidade política. Não confunda. Unidade é coerência do texto, efeito integrador é coesão política e social. Complemento para provas estilo Sebrasp. Afirmação 1. O princípio da unidade da Constituição impõe a interpretação global do texto constitucional, evitando contradições entre suas normas, certo? Afirmação 2. O princípio do efeito integrador corresponde à ideia de que eventuais antinomias entre normas constitucionais originárias devem ser resolvidas por hierarquia, errado. O efeito integrador busca integração política e social, e não criação de hierarquia entre normas constitucionais originárias. Para fechar, a regra de revisão que fica na cabeça: unidade é a Constituição como um todo, efeito integrador é sociedade e Estado mais integrados.